Todo líder carrega decisões que ninguém vê e pressões que ninguém entende. O problema é que ninguém ensina como lidar com isso. Como dizia Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quando esse líder nem sabe mais o porquê? Esse não é um podcast sobre liderança perfeita. É sobre liderança real. E eu sou Floriano Gardelli e aqui a gente entra no dilema do líder. O que ninguém fala sobre liderar. Muito bem, meus amigos. E aí? E aí, tudo bem? Bem, você? Graças a Deus, tudo bem. Bom. Eu sou Glaucio Neto e é uma grande honra estar estreando esse primeiro episódio do Dilema do Líder, um podcast de Floriano Gardelli. E como a gente precisa aí seguir alguns ritos, né? Vamos apresentar o homem, não é isso? Vamos lá então. Floriano Gardelli, especialista em desenvolvimento de líderes e times comerciais no ambiente corporativo. Atua diretamente com empresas que enfrentam desafios de crescimento, performance e tomadas de decisão, ajudando líderes a saírem da estagnação e gerarem resultado com clareza e direção. Seu trabalho integra estratégia, comportamento e tomada de decisão, combinando práticas de mercado com abordagens de PNL, psicologia positiva e filosofia aplicada. Exatamente. O podcast Dilema do Líder foi criado para conduzir conversas com CEOs e executivos sobre os desafios reais da liderança no dia a dia das empresas, com uma abordagem direta, prática e orientada à ação, focada em transformar dilemas em decisões. Muito bem, isso mesmo. Aproveitar toda essa experiência, somos pura experiência, e repassar. Esse é o meu primeiro propósito. Maravilha. Então, o microfone é seu, meu amigo. Pode começar o podcast. Alá, Floriano Gardelli. Isso, exato. Bom, é sempre uma honra estar aqui contigo. E a ideia é exatamente fazer com que a gente repasse a experiência para os que estão chegando, né? E o que eu quero dizer, antes de mais nada, é que este programa é um oferecimento da Bremen Editora, que é uma casa editorial que há mais de 10 anos transforma grandes trajetórias em livros de impacto. Ela foi fundada em 2010 para dar voz a autores independentes e a Bremen fincou raízes em Curitiba e hoje é referência em biografias que inspiram. Mas eles vão muito além da publicação. A Bremen oferece assessoria editorial completa, incluindo o trabalho especializado de ghostwriter, que é para aqueles que têm uma história incrível para contar, mas precisa de ajuda para colocá-las no papel. Muitas vezes a gente conhece a nossa história, mas na hora de colocar no papel, fica com aquele dilema, né? Um dilema. E aí a Bremen faz esse trabalho também, né? Além de toda a produção técnica, eles cuidam da gestão de vendas em parceria direta com o autor, garantindo que a obra chegue ao público certo. Se você tem um legado que merece ser contado, a Bremen Editora tem a experiência e a energia necessária para tirar o seu projeto da gaveta. A Bremen Editora é o seu livro em boas mãos. Maravilha. É isso aí. Já começando o programa com grandes parceiros, né? Exatamente. É um prazer ter a Bremen Editora aqui conosco. Uhum. Floriano, então conta pra gente o que te trouxe até a fase que você está hoje, né? Grande consultor e mentor de decisores, de diretores executivos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua trajetória, os pontos que você foi identificando ao longo da tua vida profissional e que foram moldando o Floriano hoje, né? O grande profissional que você é hoje. Conta um pouquinho pra gente. Muito bom. Então, Glaucio, ao longo da minha trajetória, eu
trabalhei com desenvolvendo líderes e times de venda, né? Eu sou um cara comercial. E dentro das empresas que eu passei, eu fui diretor, eu fui CEO, sempre com times da empresa inteira, tendo que cuidar, mas imagina a empresa sendo tocada por um comercial. Então eu tenho um comercial no sangue, né? Perfeito. E dentro disso, trabalhando principalmente com lideranças, porque ninguém faz nada sozinho. A empresa é constituída dos colaboradores e esses colaboradores têm liderados e têm líderes. Os líderes são os que são teus braços direitos para fazer com que as coisas aconteçam. Eu tive a grata oportunidade de poder trabalhar em grandes empresas e multinacionais. Venho no mercado automotivo, sempre trabalhei na área de caminhões e automóveis. Comecei a minha trajetória com caminhões Scania, na Scania. Legal. Né? E aquela coisa, na área comercial, visitando a rede de concessionário e tudo mais, né? Na época, não existia um banco, né? Eu sempre fui da área financeira das montadoras, vamos dizer assim. Não tinha um banco, era um consórcio. Né? Não existia financiamento de caminhão na época, faz um tempinho, você viu. Né? Eu não vou aqui entregar quando foi, mas faz tempo. Né? Então, eu visitava a rede de concessionário, visitava clientes e estava sempre com um time de vendas. Então, sempre pude ter a oportunidade de ver os dilemas do dia a dia. Estava lá no chão de fábrica. Passei 8 anos na Scania, da Scania eu fui para a Renault. A Renault eu acompanhei a inauguração da Renault, depois que saiu do importador, né? Carlos Alberto. Ele veio para a própria montadora, montou aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais. Tive na inauguração, né? Tive na inauguração quando lançou o Scenic, que foi o primeiro carro que a Renault lançou aqui, e eu já estava no banco, né? E naquele momento eu cuidava do consórcio e do seguro, né? A gente abriu do zero o consórcio e o seguro, e também aquela coisa, levando para a rede de concessionário os produtos do banco, da montadora, para fazer com que os clientes pudessem receber essas oportunidades dos produtos da montadora via time de vendas, via os gerentes, via o chão de fábrica numa montadora que é o showroom das concessionárias. Passei 8 anos também, de novo, na Renault. Aí eu recebi um convite para mudar de país. Nunca imaginei na minha vida, nunca foi um desejo, as coisas foram acontecendo. Né? Eu sempre digo que as oportunidades aparecem para quem está preparado. Perfeito. Oportunidade tem, você tem que estar preparado para ela. Então se prepara sempre. Fica a dica aqui já. Porque uma hora pode ser que te apareça a oportunidade e você não está preparado. Então eu fui para o México, e lá no México a Honda me contratou para abrir o Banco Honda. Na época as montadoras no México não tinham um braço financeiro, não tinham um banco de montador, pelo menos algumas, a Nissan já tinha, né? Conhecia o pessoal da Nissan, mas a maioria delas não. Então eu fui abrir um banco, fui lá, fiquei 5 anos. Você foi implantado? Eu fui implantado do zero. Também essa é outra coisa. Eu sempre tive a oportunidade de implantar do zero os negócios nas empresas. Né? Muito legal. Então é aquela coisa, é um desafio gigantesco, porque você tem que começar tudo do zero, você não tem histórico. Você tem que ir no erro e tentativa, erro e acerto, e é óbvio que dentro do mundo corporativo você tem que ter mais acerto do que erro, mas você tem que estar preparado, porque se você errar, você vai lá corrigir, vai fazer o que tem que ser feito. E aqui ficam as dicas exatamente daquilo que a gente vai falar no programa e o que eu faço nos treinamentos e tudo mais. Né? Então, vou resumir aqui rapidamente, né, essa minha trajetória. Então, eu fiquei 5 anos ali, fui abrir, aí a gente abriu parte de CDC veículos, motocicletas, consórcio para automóvel e para moto, seguro, floor plan, que é o financiamento da rede de concessionários junto aos montadores, enfim, tudo do zero. Né? E ali foi uma experiência ímpar, porque a empresa em si ela era um nome fantasia, era um white label, que a gente diz. Né? Eu fiz parcerias com bancos que operavam em nome da Honda. Então, eu vou comprar um financiamento da Honda, o CDC da Honda, o Banco Honda. Na verdade, era o Banco Honda
Por detrás tinha ali o BBVA Bilbao Vizcaya, que eu me lembro. Né? As motos era a Cetelem, BNP Paribas. E assim vai, né? A gente fez um white label que funciona, inclusive, até hoje. Né? Até hoje, né, os contatos que eu sigo tendo ali com o pessoal, até hoje eles não têm um banco. Né? Eles têm um nome fantasia e faz as parcerias com os bancos. Fiquei 5 anos. E você sabe que o México, o mexicano adora o brasileiro. Adora o brasileiro. E principalmente por causa do futebol. Olha só. Futebol. E é engraçado, porque eles disputavam lá fim de semana, todo mundo queria que no domingo a gente fosse na casa deles ali, chamava os amigos, porque queria ter um brasileiro na casa deles, no churrasco no domingo, um churrasco de mexicano, que não tem nada a ver com o nosso também. Tem tanta história para contar aqui, você não tem ideia. Mas isso aqui é legal de contar, porque é o dia a dia da nossa vida. Tá? Que é muito bacana, que é o que engrandece a gente e que faz com que a gente sempre lembre que as dificuldades aparecem, como você resolve essas dificuldades e que é o teu diferencial. E se você tem um equilíbrio na tua vida, que você tem as coisas legais, as coisas boas que te ajudam a manter aquilo que não está tão legal como você gostaria, são nesses momentos. Então a gente não pode desperdiçar a oportunidade de estar bem. Né? Maravilha. Então, os mexicanos, quando eu chegava ali, a primeira coisa que eles faziam, eu tinha que tentar ensinar os filhos deles a jogar futebol igual o Ronaldinho Gaúcho. Eles acham que todos os brasileiros ali naquela época era igual o Ronaldinho Gaúcho. E a minha esposa, a Cláudia, tinha que ensinar as esposas a dançar samba. Olha só. Porque eles têm o samba, né? O mundo inteiro tem o Brasil com samba. Você imagina uma Catarina de Blumenau dançando samba. Não deu certo. Aí eles começaram a perceber que nem todo brasileiro era tão bom no samba e tão bom no futebol. Muito bacana, cara. Foi uma experiência muito legal da família. Né? Fui para lá com família e tudo. E a gente achou que ia ficar lá o resto da vida. Só que a vida acontece, os movimentos acontecem e você tem que acompanhar. Quando foi 2009, 2010, não me lembro direito exatamente a época, acho que foi 2009. 2009. Teve 2008 e 2009. O sistema bancário mundial quase quebrou. Teve aqueles problemas nos Estados Unidos dos bancos, né? Das carteiras de cobrança que estavam super infladas. E teve um problema sério. Né? E eu estava no mundo financeiro. E ficou aquela coisa, puxa vida, eu sou um estrangeiro. Se te der um problema dentro da empresa, cara, o estrangeiro, você é o primeiro a perder o trabalho. Sim. E o último a arrumar. Então deu aquela instabilidade. Eu creio que eu estaria lá até hoje se eu não tivesse tomado uma providência de sair. Um parceiro nosso da BNP Paribas, que era o que fazia as motos, o financiamento das motos, um espanhol, a gente se achou. Parece que nós somos amigos até hoje, e parece que a gente já era amigo há muito tempo, a gente já se achou. Sabe quando rola aquela química? Ele foi promovido para vir para o Brasil. Abrir a operação do zero de financiamento de veículo para Cetelem, em 2009, no Brasil e para a Argentina. E aí ele precisava de alguém para tocar aqui no Brasil e me trouxe, cara. Olha só. Fez o convite ali, quase igual o Hendrick do Palmeiras, que teve que receber já uma boa grana para poder ir jogar na Espanha. Claro, não foi tudo isso, mas enfim. Pagou teu passe. Pagou meu passe, é isso que eu quero dizer, pagou meu passe e me trouxe para o Brasil. Vim de Malicuia, família, a mudança dentro de um container, um navio, e vim para o Brasil. E aí fui para São Paulo, fui morar em Alphaville, em São Paulo, o banco era lá, e fiz uma trajetória de 11 anos lá em São Paulo, entre esse financiamento de veículos, que a gente começou do zero, tinha time comercial, time operador de crédito, dentro das concessionárias. Depois disso aqui, rapidamente, tá? Eu fui trabalhar na SsangYong, que eu fui trabalhar no portador de veículos, um carro coreano, SsangYong, que passou um tempo aqui no Brasil. Da SsangYong eu fui para a Mahindra, e aí fui montar a rede de concessionário, fui trabalhar com vendas. Aí eu tinha 2 times, cara. O time interno nosso, né? Que é os gerentes, os líderes e liderados todos, e tinha os concessionários, que não são
nossos diretamente colaborador, mas é o cara que vai comprar a tua ideia de abrir uma concessionária, vai comprar a tua ideia de comprar os carros, vender os carros do teu jeito, né? Cada marca coloca a sua filosofia, a sua cultura, né? Então, você tem que criar a cultura dentro da concessionária. Então, e aí aquela coisa que eu sempre percebi, tenho isso como um nato, e eu passo para os meus times quando estou fazendo as palestras, os treinamentos. Você tem que gerar credibilidade. As pessoas, o ser humano, ele precisa de uma referência. A gente não percebe, mas no nosso dia a dia nós temos referências. Independente, para qualquer assunto você tem uma referência. E no ambiente de trabalho, no mundo corporativo, a referência é teus superiores. Eu tive como referência muitos dos meus chefes que eu tive na minha vida, eu tinha eles como referência, né? E credibilidade é o que mais impera nesse meio. Se o teu time não confia em você, cara, qualquer outra coisa que você faça não vai resolver, não vai dar certo. E aí fica a dica aqui. Confiança se adquire. São as tuas atitudes, é o teu dia a dia, a gente vai falar um pouquinho aqui, que faz com que você tenha essa confiança. E aí, né, fui lá para a Mahindra, fui para a Sanyong, aí passei um tempo no consórcio Embracon, que eu trabalho muito com consórcio também, trabalhei muito com consórcio também, o tempo todo, sempre teve financiamento, seguro e consórcio, no mundo anda lado a lado, né? No mundo das montadoras. Passei um bom tempo ali, levei as parcerias, foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. A partir daí, a partir de 2019, já estou aqui, né, resumindo um pouco, a partir de 2019 eu comecei a pensar na minha carreira solo. Pensei em fazer a minha transição de carreira, que todos nós temos um sonho de um dia ter o nosso próprio negócio. Se a gente vai bem nas empresas, para os outros, por que você não vai bem para você mesmo? Tem que ser um sonho, tem que ser um desejo, né? De nós, do mundo corporativo, um dia estar do outro lado do balcão, um dia ter o teu negócio. Então eu comecei a trilhar essa parte de carreira solo, né, da transição de carreira. Comecei fazendo consultorias no mundo do consórcio, abrindo segmentos de consórcio para administradoras que ainda não tinham certos segmentos. Fiz um trabalho na MAGE, consórcio MAGE lá em Itu, muito bom também. Implantei imóveis, que eles não tinham imóveis ali. E a partir daí, começou a chegar a pandemia. A partir daí, eu fui fazer faculdade de filosofia. Sou economista, já em 2020, né? Eu estava ainda terminando a consultoria ali, que teve um prazo, foram 2 anos, mas eu já comecei a fazer minha faculdade de filosofia em 2020. Eu já sou formado em economia, né? Legal. Faz um tempinho, eu resolvi fazer filosofia para vir para o mundo dos treinamentos, que eu sempre tive desejo. Sempre com meus times, sempre que eu fui... As minhas reuniões era quase um treinamento. Eu gosto. Coisas que a gente faz aquilo que ama. Quando você faz aquilo que você ama, os resultados vêm muito mais simples. Fácil não tem nada, tá? Mas é mais simples. Então, eu fui fazer meus cursos de desenvolvimento humano, inteligência emocional, faculdade de filosofia, terminei e comecei a me aprimorar. Então, hoje eu tenho uma plataforma de serviços financeiros, não consegui deixar de ter, né? Tenho uma estrutura que toca, meu filho, minha esposa tocam ali também. Então, a gente tem lá financiamento, tem seguro, tem consórcio, tem tudo ali. E eu vim para este mundo das palestras, treinamentos, fundei um instituto de autoconhecimento escola, a gente vai falar um pouquinho dele, e estou aqui agora no meio, com esse desejo que eu sempre tive de ter o meu canal, né? de podcast e tudo, para poder entrevistar as pessoas, conversar um pouquinho, trazer um pouco aqui para dentro o dia a dia, né? Para o pessoal, para poder depois externar isso com os times e tudo mais. E aí, trazendo tudo isso que eu te falei aqui, que toda essa experiência eu aprendi na faculdade de filosofia,
que o ser humano é pura experiência. Nós temos nossa áurea, vamos dizer assim, são as experiências, cara. Sim. O Glaucio é a experiência que você tem até hoje. De quando você apareceu no planeta Terra até hoje, o teu caminho, tua história, tua trilha foi de experiências que, a partir de hoje até sei lá quando, vai continuar tendo. A gente tem que estar ávido sempre a aprender e tudo mais, e passando essa experiência. Então, é mais ou menos isso que eu venho fazendo, que eu gosto. E, quando, trazendo um pouco desse meu dia a dia e tudo que eu tenho e tinha lá com o pessoal das empresas por onde eu passei, eu sempre notei assim, olha, as empresas, elas não travam por falta de estratégia. Tá? Algumas dicas que eu quero deixar para vocês aqui. Elas travam por decisões que não são tomadas. Cara. Às vezes você tem estratégia, às vezes não, sempre. Sempre a gente tem uma estratégia. Só que tomar a decisão para executar aquela tarefa é que é o ponto. E nós vamos falar de decisão hoje aqui o dia inteiro. É o mote que eu trouxe. Legal. Por conversas que são evitadas, às vezes, por desconfortos que o líder não quer sustentar, algumas decisões que você tem que tomar e falar, puxa vida, isso aqui vai ocorrer tal coisa. Aí eu não quero que aconteça. Aí eu fujo da decisão porque eu sei das consequências. E eu sempre comento, né? Falo, tem algumas citações filosóficas que eu gosto de trazer para criar uma metáfora para que a gente consiga entender exatamente aquilo que eu quero passar. Aristóteles sempre dizia que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Disciplina. Perfeito. Tudo que você fizer repetidamente, você vai fazer, você vai ser o Glaucio, vai ser o Floriano. E muitos líderes, às vezes, eles repetem. E aí, para que as coisas, para que ele não tenha a responsabilidade daquela decisão, ele foge. Sim. Então, por todo esse tempo que eu passei, foram 48 anos de experiência, que eu resumi aqui em 10 minutos contigo. Chega a ser leviano, né? Chega. Tanta experiência assim E aí, em tão pouco tempo. Então, pois é isso mesmo. Bem colocado. E aí você percebe que o cara foge. Sim. Foge. Ele não toma a decisão que tem que tomar, ele tem a competência, ele tem o hard skill, ele tem a estratégia, só que ele, com medo da consequência, ele não toma a decisão, ele foge. Mas aí eu te pergunto, Floriano, cara, primeiro, teu currículo é invejável. Não, muito obrigado. Invejável, né? Você viajou aí outros países, pôde desenvolver profissionalmente a tua carreira, e eu não consigo mensurar quantas pessoas que passaram por baixo da liderança do Floriano. Você sabe que eu nunca fiz essa conta, né? Não Eu é? acho que eu também não consigo. E vou além. E quantos líderes não foram formados através da expertise do Floriano? Isso sim. Né? E você estava falando agora, por exemplo, de fuga, que às vezes os líderes eles fogem de decisões, fogem de conversas, fogem, na verdade, do crescimento, né? E aí eu te pergunto, baseado em tantos anos de carreira, em toda essa expertise que você acumulou até aqui, o que leva um líder a fugir? Quais são os pontos que agravam o comportamento de um líder para que ele fuja, para que ele evite, para que ele tenha esse medo, que na verdade é o medo de crescer, né? Conta um pouquinho para ele. Então, Glaucio, assim, olha, claro que pontualmente, né, isoladamente, pontualmente, são várias ações que fazem com que ele deixe de tomar as decisões que tenha que tomar. Preciso. Mas no mais macro, vamos dizer assim, no mais macro, o maior problema, que eu posso dizer que isso é um problema, é o líder moderno. Hoje, as empresas estão exigindo demais.
o resultado. Tá? Então, o líder ele é pressionado, tá? Pelo resultado que ele tem que dar para a empresa. Pelo time, porque o time exige, hoje em dia, o time exige muito mais de um líder do que no meu tempo, lá atrás. O meu time lá atrás, ele era mais independente. Autônomo, né? Autônomo, podemos dizer assim. E você conseguia passar para o pessoal a tua cultura, a tua filosofia de trabalho, e o dia a dia do cara, ele resolvia. Ele trazia para você só o que de fato não era do status dele. Aquilo que ultrapassa as responsabilidades de decisão, principalmente. Hoje, cara, por mais que você prepare, e aí sim, quanto melhor você preparar, melhor o teu time vai ser nesse momento. Ele vai te exigir menos se você preparar ele, que é o que a gente faz. Perfeito. Tá? Então hoje, o time precisa de você para tudo, cara. E aí você tem os diretivos acima de você, o conselho, o presidente tem o conselho, o senhor tem o conselho, tem os outros diretores, para atender os resultados da demanda. Você tem que crescer a tua empresa, porque a empresa quer crescer todo mês. Você bateu meta esse mês, o mês que vem a meta é maior, e assim vai. Então você tem o crescimento, você tem os teus líderes, e você é liderado de um líder, que você tem que dar resultado, e você tem o teu time. Aí o que acontece? A pressão é muito grande. E aí como que você dá conta de fazer tudo isso que você tem que fazer e tomar a decisão que tem que tomar, ter a coragem que tem que ter coragem para fazer aquilo que tem que ser feito? Então, vira um ciclo. Tá? E aí assim, ó, ninguém prepara, né? Ninguém se prepara para poder liderar tendo que tomar decisões, principalmente decisões difíceis. Né? Sim. As coisas corriqueiras, as coisas do dia a dia, normais, isso aí é básico. Eu estou falando das decisões difíceis. Pelo menos numa jornada de 10 horas de trabalho, vamos dizer assim, que nenhum diretor, CEO, grande executivo tem menos de 10 horas de trabalho. Quem disser que tem, está mentindo para você, mentiu. Mentiu, porque não tem. Está fazendo errado. Com 10 horas de trabalho, você tem pelo menos umas 5 decisões difíceis para tomar por dia de trabalho. E vem tudo, tá? Um feedback difícil que você tem que dar, é um colaborador que você tem que desligar, é um cliente que você tem que dar um desconto para ele maior do que qualquer outro momento você deu, porque senão você vai perder o cara e você não pode perder. E aí o desconto, a empresa não quer dar, e você não quer perder o cliente, você fica entre a cruz e a espada, e você tem que tomar uma decisão difícil de chamar os teus superiores e dizer: neném, o gato subiu no telhado. Como é que eu faço agora? Né? Sim. Então, sabe? E aí, aquela coisa assim, cara, eu sempre comento, tá? Se você evita a tua decisão, o problema cresce. O time sente. E o resultado vem pífio. Porque no final do resultado, ele vai vir ruim, ele vai vir pífio, porque o time sentiu, porque o problema cresceu, porque você evitou a decisão. É um ciclo, né? Um ciclo, cara, um ciclo. E aí, eu sempre comento assim, olha, cara, Kierkegaard, filósofo dinamarquês, já dizia: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Aí, vou repetir, tá? A ansiedade é a vertigem da liberdade. Então, eu trouxe aqui o texto, fiz um texto para poder explicar exatamente o que essa frase de Kierkegaard quer dizer. A ansiedade não surge apenas do medo do que pode acontecer, mas da consciência de que somos livres para escolher e responsáveis
por cada decisão tomada. Então, a vertigem da liberdade gera ansiedade. Quer dizer o quê? Que, nossa, eu posso tomar decisão. A decisão é minha. Você vai arcar com as consequências? Você vai arcar com a responsabilidade da tua decisão? Ah, eu sou livre. Claro que é livre. Tome a decisão que tem que tomar e arque com as consequências. Então, é essa liberdade que a gente tem de tomar a decisão e arcar com as consequências gera ansiedade. Aí o líder, o time, não tomam as decisões que tem que tomar, cara. A gente vai falar de decisão aqui. Então, é essa vertigem, é o desconforto de ter que decidir o próprio destino. Ou seja, líder pode decidir. E isso assusta. Você pode tomar a decisão. Eu te dei condições para isso, eu te dei treinamento, eu te expliquei, você tem todo o hard skill, você tem pós-graduação na GV, Conhece o sistema. conhece o sistema da empresa, eu já te dei a liberdade, já disse até onde você pode ir. E por que você não decide, cara? Aí me acumula o líder, e aí as coisas não andam, as coisas não acontecem. Aí, ou, se tiver que acontecer, porque muitas vezes acontece, você despendeu energia mais do que devia. O peso para chegar naquele resultado, que você bateu a meta, parabéns, foi maior do que se tivesse vindo das coisas da forma como tinha que ter sido. Se você chegou melhor no final, ganhou a medalha de campeão, você chegou melhor, no dia seguinte você está pronto para ir de novo. Mas se está pesado, você vai levar 2, 3 dias para largar de novo. Porque você tem que agora se recuperar daquele peso que era desnecessário. Então eu sempre vou trabalhar, evitar o desperdício de energia, coisa inútil. Não seja inútil. Não é? E imagino que no final das contas, o problema não é nem de gestão, mas é de falta de decisão. Né? Falta de decisão, sempre, sempre. A gente sempre fala, e aqui eu provoco um pouquinho, tá? Vou provocar um pouquinho. Você foi super assertivo. Nunca é gestão, é decisão. Né? E essa verdade, ela é simples, mas ela incomoda um pouco. Incomoda. Você não tem um problema, né, de gestão, você tem um problema de decisão. A decisão exige uma coisa que pouca gente quer encarar, que é a responsabilidade emocional. A responsabilidade do resultado dela. Perfeito. Volto a dizer, nosso dia a dia é normal. Tem um feedback super complicado com um colaborador que tem 20 anos de empresa. Nasceu com a empresa. Nossa. Fundou a empresa com um dono. Só que, aqui, hipoteticamente, tá? Mas eu sei que metade do que está me escutando aqui tem 1 ou 2 assim dentro do time. O cara não evoluiu. Não vai. Você não consegue tirar mais dele, mais do que tem que dar, porque ele ficou lá atrás. Sabe qual é a diferença do velho e do idoso? Tem uma diferença. Né? Eu, por exemplo, aqui, ó. Eu sou velho ou sou idoso? Já um pouco estou entregando a minha idade, né? 48 anos de trabalho, então eu imagino que eu tenho que ter um pouquinho mais, né? Tá bem gasto já. Então, muito obrigado pelo gasto. Né? A vida foi ingrata comigo, né? Meus amigos sempre falam para mim, pô, Floriano, pô, Belo, eu sou da Moca, esqueci de falar, né? Eu sou da Moca lá em São Paulo, estou em Curitiba hoje aqui, aí, Belo, a vida foi ingrata com você, cara. Parece bem mais velho da idade. Mas enfim, a diferença do velho e do idoso é assim. O idoso é o meu caso. A idade já chegou, né? O casco vai desgastando, as peças e tal, você vai tentando se manter legal, né? Mas a minha cabeça é de hoje. Jovem. Isso aí. Então eu sou idoso. Eu sou velho se eu penso hoje como eu pensava há 20, 30 anos atrás. Perfeito. Ah,
Eu não vou mandar mensagem, vou aqui ser bem esdrúxulo no meu exemplo, que é para ver se vai todo mundo entender. Eu não vou mandar mensagem para o Glaucio por WhatsApp, eu vou mandar um telegrama. O que você acha, velho? Eu vou mandar um telegrama. Agora, telegrama É. era Tem gente que nem sabe, o cara está assistindo aqui não sabe, eu vou ter que depois explicar o que é telegrama. Depois vocês perguntam aí para alguém comenta aí. o que é o telegrama, tá? Que ainda tem até hoje, tá? Tem órgãos públicos que só podem mandar, enfim. Comunicação oficial. Isso. Como é que eu vou mandar um telegrama para você? Tem que ser WhatsApp. Então imagina eu tô um cara desse dentro do meu time. Sim. Só que o cara fundou a empresa com o dono. O dono é padrinho dos filhos dele. Eu tenho que mandar um cara desse embora? Porque ele não está dando certo. É uma decisão difícil. Sim. Aí você, um cara cascudo, corajoso, você toma uma decisão. Não, vou mandar ele embora então. Aí você lembra, puta, o que vai acontecer para mandar embora? A responsa, você desligou um cara de 20 anos, ele vai reclamar com o dono vai encher o teu saco. Como é que você manda um cara dele que fundou aqui, não dá outro serviço para ele, é o que vai acontecer. Então você tem que fazer o que antes? Conversar com o proprietário, dizer, alinhar o que está acontecendo, explicar, tal, não sei o que, então, porque as consequências dessa decisão vão ser complicadas. Né? Dando um exemplo aqui. Então você tem que estar preparado para isso, você não pode fugir disso. Isso pode atrapalhar o teu time. Você não pode, vai, né? E vai, porque puxa o time para baixo, né? O time também quer fazer igual, aí essas coisas não funcionam. Né? Então, a responsabilidade emocional da decisão é o que é aquela coisa incômoda que tem na hora de você tomar uma decisão ou não. E Jung, né? A gente lê muito Jung, mesmo com todo o trabalho que a gente tem, ele é muito importante na nossa vida. Ele definiu o seguinte, ele já dizia que aquilo que você resiste, persiste. E quanto mais o líder evita, mais o problema cresce. Eu falei isso agora há pouco. Tudo que você fica resistindo de fazer, você resiste, ele fica lá persistindo. Cara, é igual um calo no pé. Enquanto você não ir na podóloga, acho que é a podóloga que tira calo. Eu nunca tive. Podóloga. Né? Então enquanto você não for na podóloga tirar o calo, ele vai ficar lá te incomodando. Você vai caminhar, vai doer, você não vai conseguir jogar teu futebol, você não vai conseguir fazer porque ele está lá incomodando. O que você tem que fazer? Parar o que você está fazendo, ir lá e tirar. Então, ele está resistindo. A dor ali, ele está persistindo, ele fica ali, enquanto isso. Então, o que eu quero provocar aqui, e a gente vai fazer isso nas entrevistas e tudo, é isso. A decisão, ela tem que ser tomada e aguentar a responsabilidade dela. Se prepara para isso. Isso tem que ser, você tem que transformar isso numa coisa fácil, no teu dia a dia normal. Tudo que você faz por hábito, ele fica mais leve. Se você não tem o hábito de fazer, vai ficar mais pesado, é natural. Quantas vezes já aconteceu com qualquer um de nós aqui? Saio, acordo de manhã, cada um tem sua rotina. Acordo de manhã, tomo meu banho, tomo meu café, escovo o dente, pego o carro e vou para o trabalho. Perfeito? Alguns com a rotina um pouco diferente, e primeiro toma banho, depois toma café, toma banho, mas é o que a gente faz normalmente de manhã cedo. Às vezes eu estou dentro do carro, será que eu saí para escovar? Será que eu escovei o dente? Nem penso nisso. Nem lembro no momento que eu estava escovando o dente, porque ele é automático. Sim. Faz parte do hábito. Então, não tem sofrimento. Se eu tenho que... Se a minha mãe tem que me mandar escovar o dente, que é o que acontece com as crianças, né? Não, vou escovar o dente. Escova o dente, menino! Escova o dente, menino! Aí o cara vai com raiva, porque ele não gosta de escovar, ele vai lá, aquele é sofrimento para ele. A gente já está acostumado, você nem lembra. Verdade. Dependendo do caminho que você está fazendo, se você está conversando com alguém no celular, no Viva Voz, né? Ou se você está pensando em outra coisa, você não lembra. Se aquela esquina, o semáforo estava aberto, não estava, que caminho que você está fazendo? Às vezes você está fazendo um caminho automático, porque é o teu dia a dia, então isso é o hábito. Então você tem que transformar num hábito as decisões difíceis, sabendo que é tranquilo a responsabilidade, você assume a
Esse é o mais importante. Né? Isso é o que separa líderes de sucesso de líderes que ainda estão, você brando aqui, em desenvolvimento? Em desenvolvimento. Então, é isso mesmo, cara. Assim, ó, o ano passado inteirinho, as demandas que vieram do nosso instituto foi de preparar líderes para serem melhores líderes. Líder em alta performance. Às vezes a gente faz o trabalho de preparar o cara para ser líder. Às vezes você já tem um time de líder e esse time precisa estar melhor. Né? Então a gente fez por um bom tempo o ano passado, quase todinho, as demandas foram praticamente as mesmas. Olha, eu tenho um time que eu quero que ele esteja em alta performance. Então é aquilo que você falou, melhorar. E aquela coisa, a gente está sempre aprendendo. O dia que você fala, não, eu já sei tudo, é um alerta, né? É um alerta, né? Então a gente está sempre aprendendo. Então, esse é um dos pontos que a gente tem para fazer, para transformar o líder em alta performance. Né? Um dos primeiros pontos é ele não ter medo de tomar a decisão que tem que tomar. Se prepara para isso e faz. Ter o hábito de tomar a decisão. E aí depois a gente fala muita coisa de hábito de fazer feedback, vários hábitos que você tem que ter para fazer com que você tenha um bom desempenho. E a gente fala que nós acrescentamos, né, no nosso trabalho de psicologia lá no Instituto, a gente começou com líder de alta performance. Depois, em função de toda a inteligência emocional que as pessoas estão precisando passar, e nós estamos num mundo, antes da pandemia e depois da pandemia, de inteligência emocional mudou totalmente, os valores parece que mudaram. Não é nem só por causa da inteligência da pandemia, mas tudo a IA, toda a nova tecnologia, a gente acha que é um robô, enfim, nós acrescentamos lá no Instituto. Liderança em alta performance sustentável. Legal. A gente incluiu o sustentável, Glaucio, que é você ter um equilíbrio emocional, ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, estar bem pessoalmente para você poder estar bem profissionalmente. Então a gente acrescentou o sustentável. A gente tem mais um ápice. Maravilha. Esse assunto está muito em alta, né? Especialmente esse ano, a gente está gravando esse podcast em 2026, né? Teve agora o advento da NR1. Então, cada vez mais as empresas também estão buscando aí essa questão da saúde emocional, do bem-estar mental, dos colaboradores, times de venda e líderes, né? Cara, muito louco isso, porque hoje a gente está em meio a muitos elementos que acabam interferindo tanto no sucesso quanto no fracasso de um líder. Certo. Né? Então tem a questão da geração, essa geração que a gente vive hoje nova e nossa, que trabalho que dá pra gente. A gente tem a questão da pós-pandemia, né? A história do mundo antes e a atual, com toda a questão emocional, mental e tudo mais que isso envolve. Então hoje, o que a gente percebe? Que não basta só treinar técnica e habilidades, né? Não basta só para as empresas capacitarem seus líderes, enfim, pessoas no geral que têm cargo de liderança, né? Sejam gerentes, sejam coordenador de vendas e tal, com hard skills, né? Onde que entra o teu trabalho? Qual que é o diferencial, né? Para uma empresa, uma grande corporação, que é o que você atende hoje, né? Grandes corporações, empresas aí, vocês não sabem, gente, mas o Floriano ele atende empresas com mais de 1.000 funcionários, com mais de 1.000 colaboradores. Né? Então, onde que entra hoje, para quem quer te contratar, o diferencial do Floriano Gardelli? Então, Glaucio, é o seguinte, eu vou abrir um pouquinho a contextualização que eu quero fazer para poder te responder. Eu preciso contextualizar um pouco, eu acho que isso vale a pena. Legal. Vale a pena aqui. Nosso principal diferencial no Instituto, o meu diferencial, é que você tem que trabalhar muito forte o soft skill. Na verdade, já é moda até. Toda empresa, todo RH sabe que é importante o soft skill, né?
Só que você virar a página e, de fato, trabalhar ele é o que vai fazer o diferencial. Então, eu vou abrir a tua pergunta da seguinte forma. Nós estamos vivendo o século XXI, um outro momento do planeta. Às vezes, é comum a gente falar, poxa, essa geração, né? Sim. Pô, eu tenho 3 filhos, o meu mais novo era geração Z, tem 24 anos. E ele é diferente. Ele é da geração Z, mas as ações dele, as atitudes dele são diferentes. Como você tem dentro do teu time pessoas baby boomer, que é o meu caso, e que parece que o cara é da geração Z, essa é a parte que não é tão boa, né? Mas, então tem os extremos, tem o meio, vamos dizer assim, mas o que acontece? Por que hoje a gente se queixa um pouco da geração Z ou da modernidade? Eu prefiro falar da modernidade do que propriamente da geração Z, porque tem gente diferente, independentemente de geração, é isso que eu quero dizer. Há 60 anos atrás, quando eu fui para a escola pela primeira vez, o acesso à informação, a forma de você interagir com o teu colega, com o teu professor, com o teu livro para estudar, era diferente de hoje. Você é mais novo, mas a geração que tem que garimpar. Eu tinha que pegar um ônibus para ir para a biblioteca para poder escrever lá o trabalho, ler, a professora não deixava tirar xerox, tem gente que não sabe o que é xerox, eu não podia nem tirar xerox, eu tinha que copiar o livro, tomar um ônibus de novo e ir para casa para depois ir para a escola. Hoje a gente tem tudo na mão. Então, eu estou acostumado a garimpar para que as coisas aconteçam. Eu estou acostumado a ter que tirar a bunda da cadeira para que as coisas aconteçam. A geração que veio agora, o mundo moderno hoje, a gente tem aqui no celular, você pergunta, agora você nem escreve mais, você fala com o Google, fala com o Yari e te responde tudo. Ele te manda 50 tipos de decisões diferentes para você tomar. Claro, o cara é mole. Ele fala para ele tomar um ônibus para ir na biblioteca, ele nem sabe o que é isso e ele nem vai. Então a gente acaba misturando um pouco as coisas. Então é natural que essa nova geração, ou o mundo moderno, faça com que a gente fique mais frouxo com algumas coisas. Antigamente, quando não tinha Waze, você pegou a época que não tinha Waze nem GPS, certo ou não? Perguntar. Eu vou num lugar, eu tenho que fazer o quê? Parar para perguntar, e aí, onde é que está o lugar? Quando eu ia de uma cidade para outra, que eu visitava os clientes, né, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quando eu estava na Scania, principalmente, eu parava no posto de gasolina e perguntava no posto, onde é tal rua? Não sei o quê. Aproveitava, ia no banheiro, tal, abastecia, perguntava para o frentista sabia onde era. Hoje o frentista não sabe. Nem o frentista sabe. Hoje ele não consegue nem perguntar para o cara no posto. Porque você tem agora a facilidade do GPS. O meu neto não consegue imaginar que a gente vivia sem GPS. E viajava de carro. Viajava, cara. Entendeu? Antigamente a gente falava quem tem boca vai a Roma. Hoje a gente tem que falar quem tem dinheiro vai a Roma. Não é? Então, o que acontece, né? Voltando um pouquinho. É natural que seja diferente o jeito dessa turma trabalhar. Aí o que acontece? Naquele tempo, estudar era difícil. Você terminar uma faculdade era difícil. Estou falando bem, 50, 60 anos para trás. Hoje, os nossos filhos, nossos netos, têm um acesso à educação muito maior que nós tínhamos. Então o cara consegue terminar a faculdade, faz 2 faculdades, faz pós, não sei o quê. O cara é hard skill, um hard skill do cacete. Vamos dizer assim, o cara é top, técnico, gosta daquilo que ele faz, ele nasceu para aquilo, é bom. Se você não se preocupar em trabalhar o emocional desse cara, que ele consiga se relacionar, que ele consiga tocar um time,
que ele consiga dar o resultado, aguentar a pressão que tem que aguentar dos resultados do time. Se você não tiver um cara com soft skill bem preparado, você não vai conseguir tirar o melhor dele, você vai ter problema. Sim. Então, a gente tem que trabalhar muito forte os soft skills para não perder talento. Você vai acabar perdendo o talento, e eu dou aqui um recado para os CEOs, para diretor, para VP, para quem tem times grandes na mão. Cuidado para não perder um potencial, um bom cara, porque você não preparou ele, o que falta do soft skill, porque tem coisas que vêm de família, óbvio, né? Não estou dizendo isso. Você não se preocupou em trabalhar o soft skill. Então, esse é o nosso principal diferencial. A gente tem muitas outras coisas para falar, mas o que fundamenta o nosso negócio ali, o nosso trabalho, é exatamente isso. E eu sempre digo, né, uma frase de Michel Montagnier, que a maior dificuldade não está em decidir, mas em sustentar a decisão. Então, se você trabalha o soft skill legal do teu líder, o teu líder técnico lá, perfeito, ele sabe que botão ele tem que apertar, mas ele tem que tomar a decisão para apertar o botão. E em que horas é que ele vai apertar o botão. Estou dando aqui um exemplo, né, bem esdrúxulo. Então, é o que a gente sempre fala de decisão. O que acontece, cara? Trazendo agora para a minha realidade. Né? Minha realidade. Lembra que eu te falei que nós somos por experiência? Sim. Bom, como eu trabalho forte, soft skills e tudo mais, e eu tenho que passar essa minha experiência, eu estou escrevendo um livro. Maravilha, legal. Eu estou escrevendo, fazendo a minha biografia, e é claro, quem é que está fazendo? A Bremen Editora, nosso parceiro, né? Aqui, nosso patrocinador. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Então, eu agradeço aí ao Iron. E eu estou escrevendo um livro. Eu estou fazendo a minha biografia para servir de exemplo das experiências que eu tenho. E aí, é claro, não posso dar muito spoiler aqui, mas tem muita filosofia nessa minha biografia. Eu estou trazendo as realidades, as metáforas da filosofia da vida e trazendo para a minha realidade. Como foi a minha trajetória. Que não foi fácil, tá? Não foi fácil. Eu já não tenho mais calo, porque faz tempo que eu não pego na enxada, mas até pouco tempo atrás eu tinha. Né? Então, né, mais uma vez aí, a gente falando aqui da Bremen Editora, e na verdade aqui eu estou escrevendo. Né? Eu estou escrevendo, ele está fazendo a label, né? Isso, exatamente. Né? Ele está revisando, tal, ele vai editar, mas sou eu que estou escrevendo ali. Eu gosto de escrever, né? Então, eu estou... Legal. Só reforçando que a Bremen é uma editora também especializada em biografias. Então, se você tem uma boa história para contar da tua vida, é com a Bremen Editora. Isso, exatamente. Aproveita. Estão aqui em Curitiba. Eu acho que eu vou puxar um spoiler do teu livro. Ah, é? Ai. Imagino que é um livro biográfico, né? Sim. Então, eu imagino que a editora, né, a própria Bremen, deve ter pedido para você trazer histórias que aconteceram ao longo da tua vida corporativa, né? Então, sim, conta pra gente, pra mim, aqui um pouquinho, Floriano, o que você fazia numa corporação, numa das corporações que você passou, quando você identificava que estava acontecendo algum problema naquela empresa, que estava travando os resultados daquela empresa por conta da falta de tomada de decisão. E que é o que você traz hoje para os teus clientes. Como que é mais ou menos assim o método, né? Entendi. Tá bom. O que acontece, cara, assim, não precisa falar os nomes. Sim, não. Vou preservar aqui, né? Quando você já tem muito claro que você precisa tomar uma decisão e você vai aguentar as consequências. Você já entendeu que tem responsabilidade, você não tem problema nenhum com isso, então agora eu vou partir para a ação. Vamos dizer assim, eu já resolvi meu problema aqui de soft skill. Né? Então eu vou partir para a ação. O que é que eu fazia? Sempre deu certo, e é uma dica que eu deixo para vocês aqui. São 3 pilares sustentáveis que você tem que ter de atitude e de ação
dentro da empresa. Primeiro, você tem que mapear o que está sendo evitado. Mapeia. Segundo, coloca um nome, dá título, escreve. Tenho este problema, tenho mais este e tenho mais esse aqui. Esse aqui tem esse nome, tem esse nome, tem esse nome. Coloca um nome claro nesse problema, tá? Para você poder visualizar. E terceiro, você tem que agir rápido e em cima do que mais impacta o resultado. Então você tem que priorizar as ações. Então você mapeia o teu dilema, a gente está falando de dilema aqui, para tomar essa decisão. Você coloca nome nela, e se ela tem 2, 3 fases, você põe um nome para cada fase. Isso ajuda o teu cérebro a processar e se tranquilizar que depois de uma etapa, para chegar na outra etapa, quer dizer que esta você já terminou. O cérebro, ele gosta, tá, disso, de você ir queimando etapas, aquilo aí, pô, já resolvi, agora só o que falta, só o que falta. Ele não fica pensando no job inteiro, aquilo que já foi, já foi. Né? Então isso é muito bacana. E agir rápido. Tomar a decisão rápido. Bom, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer agora. Vou fazer amanhã, colocar data. Né? Então, mapeia, dê nomes claros e parte para ação com datas. Legal. Dar nome gera clareza. Né? Gera clareza, exatamente. Para gerar clareza, você acostuma o teu cérebro a saber, bom, então esta fase eu tenho que fazer tal coisa, depois que eu terminar ela, terminou. Agora eu vou para a próxima. Essa aqui já foi. Não fica pensando no job inteiro. Né? Então isso ajuda bastante a gente. A gente costuma dar, né, nos treinamentos aí, isso, né, fazer toda essa abordagem. E aí, com isso, o que acontece? Você vai dar clareza para esse movimento, e esse movimento vai gerar um resultado. Ele está claro, ele tem um objetivo claro para ele dar o resultado. Sêneca já dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. Se você perder tempo, se você hesitar para tomar a decisão que você tem que tomar, a vida vai passar, velho. O relógio passou aqui, ó. Passou esse primeiro minuto, não volta mais. E você fica hesitando, não tem jeito. Então, não hesite. Parta para a ação. Partir para a ação, você vai mapear, você vai dar nome, ter clareza e vai colocar data. E aí você não hesita mais, porque você já tem um projeto, tem um plano, tem um projeto. Né? E isso tudo a gente ensina onde? No nosso outro patrocinador, que é o Instituto Autoconhecimento Escola. Desenvolvendo potencial humano. Realizamos uma jornada de transformação. Acreditamos que a transformação real nasce de dentro para fora. No Instituto Autoconhecimento Escola, nossa missão é fornecer as ferramentas para que essa evolução ocorra de forma plena e consciente. Nós temos palestras, treinamentos, mentorias e acompanhamento. Esse é o nosso mais recente patrocinador, Instituto Autoconhecimento Escola. Legal. E é prata da casa, né? E é prata da casa, exatamente. O Floriano, junto com a esposa dele. Isso, eu sou suspeito de falar, mas parece que é bom o lugar. Inclusive, para você que tem interesse, com os contatos aqui embaixo. Isso, exatamente. Para vocês contratarem o Instituto. Isso aí. E lembrando que esse é só o primeiro episódio. Primeiro. De muitos que virão, né? De Floriano Gardelli. No dilema do líder. Do líder. Isso. Conta um pouquinho para mim e para quem está assistindo a gente aqui, Floriano, por favor, o que a gente pode esperar desse programa? Então, esse programa ele nasce com um objetivo claro. Cara, né? Eu sempre fui muito claro o objetivo e aqui não vai ser diferente.
Eu quero trazer, pessoalmente, líderes com problemas reais. Nós vamos tratar vamos definir um tema, e dentro desse tema, o que é que ele tem de real ali, para ele trazer para a gente, que normalmente é o que a maioria das empresas também tem, porque não foge muito, e nós vamos desenvolver aqui como que seria a melhor forma para resolver essa situação com prática. Então, esses dilemas nós vamos resolver de forma prática, estratégica e sem filtro. Legal. A ideia aqui é não ter filtro nenhum, né? Se a gente já está falando que não podemos ter medo de tomar decisão, nós não podemos ter medo de se expor. Na verdade, aqui nem tem necessidade disso, porque os dilemas são iguais, né? E por que não passar a experiência? Olha, eu tive esse problema, mas eu resolvi dessa forma. Ou, então vamos resolver dessa forma. Nós vamos partir para a prática e para a estratégica, de forma prática e estratégica, sem filtro nenhum, o que nós vamos conversar e vamos tratar do dilema. E eu me inspirei muito em Sócrates, cara, quando eu decidi definir fazer esse tipo de intervenção, vamos dizer assim, porque assim, ó, Sócrates, uma das frases célebres de Sócrates sempre foi: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E uma liderança não examinada cobra um preço alto. Eu falo isso nos meus treinamentos. Eu passei o ano passado todinho com essa frase: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O ser humano, eu costumo falar às vezes, né, como todo bom filósofo, o terráqueo. Somos terráqueo. Né? Tem que servir para alguma coisa, gente. A gente precisa ser útil. A gente precisa ter um propósito. E vou dizer para vocês aqui, vou dar um spoiler do meu livro, de novo, mas eu vou dar uma experiência minha que vale a pena tentar. Vocês vão gostar, tá? Eu tenho isso como um hábito já. Então é fácil para mim, porque eu tenho como um hábito. Final do dia, a hora que eu vou me deitar, me deito. Acabei de deitar. 10 minutos antes de dormir, ou antes de assistir um filme, o que eu for fazer, eu examino a minha vida, o que eu fiz durante todo o dia. Eu examino, da hora que eu acordei, até aquela hora que eu sentei na cama para dormir, eu examino o que eu fiz. O que eu fiz de bom, para mim, antes de mais nada. Eu fui útil para mim, dentro dos meus objetivos, dos meus desejos. Legal. Eu cuidei da minha saúde física, cuidei da minha saúde mental. Eu fui um excelente profissional, aquele que me contratou e me paga para entregar aquele trabalho. Número 1. Número 2. Eu fiz algo de bom para alguém. Eu fiz algo de bom para o planeta. Eu recolhi uma pituca de cigarro no chão, que não fui eu que joguei, mas estava tão perto do lixo, eu aproveitei e deixei ali. Coisa simples, gente. Eu estou examinando a minha vida. Estou dando utilidade para a minha vida. Se eu não fiz nada disso, algo aconteceu que eu não fiz nada disso, então por uns 30 segundos eu me sinto o pior terráqueo que poderia existir. Eu não precisava nem estar vivo, eu não precisava nem existir, porque eu não fiz nada de bom. Por 30 segundos eu me permito ter esse sentimento. Me dá energia para no dia seguinte eu fazer 2 vezes, pelo dia anterior e por esse meu dia. Se você tiver isso como um hábito, examinar o que você fez, né, todas as suas atitudes, e procurar no dia seguinte ser melhor do que você foi,
ter isso como um hábito, você vai ver que você vai ter uma vida leve. E aí você vai poder dizer, eu tenho um soft skill tal, legal, de tal forma, que pode vir a adversidade, pode vir a situações adversas à minha vontade, que eu quero fazer um programa só sobre essa palavra, só sobre essa frase, tá? Que eu tive que deixar aqui, depois eu não vou dar spoiler, mas gravem aí, ó. Um dos programas nós vamos falar de situação adversa à minha vontade, né? Então, é o que quer dizer Sócrates aqui, examinar a sua vida. Sim. E a ideia do programa é, vamos examinar. Tem um dilema, como eu sano esse dilema, como eu resolvo. É examinar a vida. Então, é em cima disso aqui que a gente pensou nesse programa de entrevistas. Sim. A gente vai entrevistar executivos, CEOs, diretores de grandes empresas, de pequenas empresas, autônomos, né? Não tem aqui que todo mundo é empresário, todo mundo é empreendedor, independentemente do tamanho da empresa, e os dilemas são muito parecidos. E aí a gente vai conversar, essa é a ideia. E trazer experiências, trazer novidades, formas de pensar, né? E tudo mais. Então, bem nessa pegada de consultório do professor Floriano. Isso. Onde os pacientes vão ser os diretores, isso. CEOs. Exato, exatamente. Cargos de liderança. Cargos de liderança. Muito legal. Bem isso, bem isso. Bom, nos próximos episódios, então, né, eu vou sentar aqui com alguns CEOs, diretores e empresários, e a gente vai destrinchar essas decisões que normalmente ficam escondidas dentro das empresas. Nós vamos trazer temas que às vezes ficam escondidinho ali. E aí a gente vai levantar esses temas para a gente discutir. E eu tenho certeza que todo mundo vai aprender, né? Bom, se você percebe que esses dilemas existem dentro da empresa, é exatamente isso que o nosso trabalho vai desenvolver, né? Com líderes, times, e trazer prática. A gente não quer aqui trazer teoria vazia, né? Eu quero trazer aplicações reais para o dilema que o pessoal trouxeram, né? Então, a gente não vai resolver. Eu quero abrir portas. É isso aí. Tá? A ideia é a gente abrir portas, sempre. Né? E essa frase é profunda, né? Uhum. Ela é muito, muito mais profunda do que você ou eu estamos imaginando, afinal de contas. Floriano, que é um grande filósofo. Então, abrir portas aqui tem um significado muito amplo. Sim, né? Bem abrangente, é verdade. Vocês vão ver no nosso dia a dia aqui, nos nossos programas, que metaforicamente esse abrir portas aqui vai trazer muitas coisas. Né? Isso mesmo. Que no final, cara, no mundo da liderança, liderar não é sobre controlar um cenário. Você não precisa controlar o cenário quando você está liderando. É sobre não fugir da decisão quando ela pesa. Você não pode fugir da decisão quando ela pesa. Eu gosto de trazer, nessa hora aqui, Marco Aurélio, grande estoico, imperador romano, 2000 antes de Cristo, logo na virada da nossa era, né? Um dos primeiros imperadores da nossa era é Marco Aurélio, estoico. Nós temos 3 grandes filósofos estoicos, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Nós vamos falar muito. O estoicismo ele é muito presente no dia a dia de hoje. O que pensavam há 2000 anos atrás está muito presente hoje. No mundo que vivemos hoje, a inteligência emocional necessária que nós precisamos hoje em função do século XXI, de tudo que a gente tem de moderno, de evoluído e tudo mais, ele está cada vez mais presente. Por quê? Porque a qualidade da sua vida,
depende da qualidade dos seus pensamentos. Já Marco dizia Marco Aurélio. Eu vou repetir. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E decisões nascem disso. Aqui a gente entra no dilema. Certo? Muito bem. Então, meu grande amigo, foi uma honra A honra foi toda minha. estar aqui contigo. Eu não tenho dúvida nenhuma que este é o primeiro de vários programas e nós vamos ter muito êxito, porque, como diz Marco Aurélio, a qualidade da minha vida vai depender da qualidade do meu pensamento, e no meu pensamento, que só cabe energia positiva, este programa já deu certo. Você é o cara, vai me ajudar. Obrigado por você ter assistido até aqui e te ver no próximo.